Hoje é dia de tutorial e no vídeo de hoje eu vou fazer o passo a passo dessa maquiagem que é uma inspiração para o Natal usando apenas produtos Eudora. É uma maquiagem muito fácil de fazer, esse passo a passo está bem detalhado, então mesmo que você seja iniciante, é só seguir as dicas que eu vou te dar aqui que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer, tá bom? Então vamos lá e não se preocupem, gente, porque é uma maquiagem muito fácil de fazer. E como eu disse, esse vídeo é um vídeo full face, ou seja, eu vou usar só uma marca de maquiagem, que é a Eudora, tá? Então, como eu disse, eu já hidratei minha pele. Eu não tenho nenhum hidratante de Eudora, por isso eu já cheguei aqui com a cara hidratada, gente. Agora eu vou aplicar o primer, e o primer que eu vou usar é esse aqui da Nina Secrets, com a Eudora. Esse é um primer meio siliconado, então ele serve para disfarçar os poros, tá? Então eu vou aplicar só onde eu tenho os poros mais dilatados. Então eu venho aqui, ele parece uma massinha mesmo, tem uma texturinha bem gostosinha, e aplico aqui nos meus poros. Lembrando que a pele tem que estar limpinha e hidratada. Ele obstrui um pouco os poros para deixar essa textura mais lisinha, para quando você vir aplicando a base, não ficar aqueles buraquinhos, dá uma disfarçada maravilhosa. E eu sou apaixonada nesse primer aqui. Depois que eu apliquei o primer, não tem muito segredo, você já pode vir aplicando a base. E a base que eu vou usar vai ser essa daqui, da Eudora, a Eudora Glam Skin Perfection. Ela é maravilhosa, tem uma cobertura alta, tem resenha dela aqui no canal, vou deixar um cardzinho. Vou dando batidinhas com a esponjinha, vou aplicando devagar, tá? Se você ainda não sabe escolher a sua base, eu tenho um mini curso gratuito onde eu te ajudo a escolher uma base perfeita pra você, ajuda a escolher o tom ideal, tá? Dou várias dicas pra você escolher os tipos de produtos adequados pro seu tipo de pele. Tá muito legal, tá no link aqui na descrição do vídeo, é só você ir lá fazer o seu cadastro que você já recebe o mini curso gratuito no seu e-mail, gente. Muito conteúdo aqui pra vocês. Vou aplicar mais um pouquinho desse lado e vou dando batidinhos com a esponjinha. Essa esponjinha que eu tô usando é a da Eudora, tá? Da Eudora Glam, e pra falar a verdade, é a minha esponjinha preferida da vida. Então eu vou dando batidinhas, deixando a pele bem uniforme, sempre trazendo para a orelha, aqui para o pescoço, para não ficar aquele efeito de máscara. Você gosta de uma base com cobertura mais leve, tem também a da Nina Secrets, a Hydra Glow, que é maravilhosa. Eu vou aplicar mais um pouquinho aqui na bochecha, onde eu tenho muitas manchinhas. Finalizei a aplicação da base e só agora eu percebi que eu não tenho corretivo da Eudora. Vocês acreditam? Tô chocada. Eu tenho tudo, menos o corretivo, então não tenho tudo, né? Eu vou aplicar a base, tá? Com corretivo. Vou pegar um pouquinho de produto e vou aplicar aqui nas minhas olheiras. Então tá aí uma dica, se você não tem o corretivo, aplique mais uma camadinha de base nas olheiras, que vai ajudar muito. Olha a diferença de um lado pro outro. A base também funciona como corretivo. Só não vai ter a mesma textura e cobertura do corretivo, mas ainda assim cobre muito bem. Eu aplico pouco produto aqui abaixo dos olhos, vou fazendo aquele triângulo invertido, esfumando e dando batidinhas com a esponjinha. Então até ele ficar bem esfumadinho. Eu sempre espero um pouquinho porque eu sei que vai acumular nas linhas de expressões. Então eu aguardo dar aquela secadinha, depois eu volto com a esponjinha, vou dando batidinha só para tirar o acúmulo de produto de dentro das linhas, tá? E agora que a minha pele já deu uma secadinha, eu vou voltar com a esponjinha e fazendo o que eu falei para vocês. O que acumulou, o que tinha de acumular nas linhas, acumulou. Agora eu venho com a esponjinha, dando batidinhas, leve batidinhas, só pra tirar esse acúmulo. E agora eu vou aplicar o blush que eu vou usar vai ser esse aqui, da Eudora Soul, que é lindo, ele tem um leve glow. Vou aplicar um pouquinho aqui na maçã do meu rosto. E vou dando batidinhas.
E agora, como iluminador, eu vou usar também o Deodora Soul. Esse daqui é um iluminador muito, muito lindo. Nos meus top iluminadores, ele tá na listinha. Eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês irem lá conferir quais são os meus iluminadores favoritos. Mas ele é muito lindo, gente. Eu vou aplicar com o dedo mesmo. E olha a beleza desse iluminador. Ele fica super natural e tem um preço, gente, muito, muito, muito em conta. Vale muito a pena esse produto. Olha o quanto fica lindo. Aplico aqui meio que fazendo essa transição com blush. Eu aplico com o dedo mesmo, porque eu acho que o acabamento desse iluminador com o dedo fica mais bonito. Vou aplicar do outro lado. E agora que eu finalizei a aplicação dos produtos em creme, eu vou pincelando tudo isso com pó. Mas primeiro, eu vou fazer um contorno com o bronzer da Eudora, que é maravilhoso. Esse daqui era o Esplendor. Gente, eu já falei muitas vezes aqui, tem resenha dele no canal, só que ele é um produto que tá saindo de linha, então você não encontra mais com tanta facilidade, mas você encontra em alguns lugares. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo de onde ainda tem esse contorno, tá? Ele é muito maravilhoso, gente. E sério, se você tiver a oportunidade de comprar, compre. Primeiro, olha o tamanho desse negócio, é muito grande. E eu vou aqui abaixo do blush fazendo um leve contorno, só para dar uma profundidade para essa região aqui. Apesar dele ter partículas de brilho, mas eu vou usar ele como contorno, porque é o único contorno da Eudora que eu tenho. E fica muito, muito lindo, gente. Vou aplicar do outro lado. Eu faço meio que essa transição entre o iluminador, o blush e o contorno, para você não saber aonde que é o fim de cada um, porque essa é a transição bonita, sabe? Para ficar meio que um entrando dentro do outro. Vou subir com ele um pouquinho aqui para a raiz do meu cabelo, para devolver a naturalidade que a base tirou. E para selar tudo isso, eu vou usar o pó da Eudora Glam, que é um dos melhores pós que eu já usei, tá? Ele vale muito a pena e os produtos da Eudora, gente, tem um preço muito bacana, vale muito a pena investir. É uma das melhores marcas nacionais, na minha opinião. Eu já falei isso aqui, eu amo. Vou vir com a mesma esponjinha, vou aplicar um pouco aqui abaixo dos olhos, selando essa região. Vou selar aqui também para fazer aquela marcaçãozinha. Você vem com a esponjinha mesmo, tá? Não precisa aplicar muito produto, pode fazer uma camada mais fina, porém quando você vir tirando com o pincel vai ficar a quantidade ideal, então não se preocupe. Depois que eu apliquei com a esponjinha, vou pegar um pincel bem fofinho. Se você tem só o pincel, não tem a esponjinha, pode usar só o pincel, mas gente, eu recomendo muito que você tenha uma esponjinha, porque o acabamento da base com a esponjinha fica outra coisa. E agora com o pincel eu venho só retirando o excesso de produto. E agora eu vou voltar com esse pó de contorno com um pincelzinho menor, só para fazer uma sombra aqui no meu nariz, para ele não ficar tão branco assim. Venho aqui no cantinho só dando uma sujadinha aqui mesmo, gente, sem muita frescurinha, tá? Porque se você não consegue fazer contorno no nariz, não tem problema. Você pode vir só com um pincelzinho menor e dar uma sujadinha, pouca coisa, tá? Pouco produto no pincel, porque senão vai ficar marcado. E agora, se você, assim como eu, não gosta desse efeito muito opaco do pó, eu venho com a bruma fixadora. Esse daqui é da Skin Glam Perfection também. Espero dar uma secadinha, porque aí tira, né, esse aspecto de pó. Só que quando você aplica a bruma, você não pode fazer muita expressão, porque a expressão que você fizer vai ficar tudo marcado nas suas linhas, porque a maquiagem tá um pouco molhada. Então aplique a bruma, né, e não tenha reação, não ri, não chora,
não enruga a testa, porque senão vai marcar nas suas linhas de expressão. Finalizamos a pele, esse é o efeito assim, muito maravilhoso, né? Fica uma pele bem glam, bem chique. Se você ainda tem alguma dúvida na hora de fazer a preparação de pele, reveja esse vídeo. Tem um vídeo meu aqui no canal só fazendo a preparação de pele, vou deixar o link aqui também para quem quiser conferir. Mas fazer a pele, gente, é muito simples. Agora vamos para os olhos, e nos olhos eu vou começar usando a paletinha maravilhosa, a Glam também, a Glam Red Diamond. Ai, pera. E antes de eu ir para os olhos, ela tem 4 iluminadores. Só para dar um destaque no iluminador que eu já apliquei, eu vou pegar um pouquinho do iluminador que eu tenho aqui e vou vir aqui só para dar um glam a mais, né? Porque nessa noite a gente quer brilhar. E nos olhos, com um pincel bem pequenininho de esfumar, eu vou começar com esse tom aqui, o tom chama nude mesmo, tá? Venho com essa sombra nude e vou aplicar ela em toda a minha pálpebra. Primeiro eu vou tirar o excesso de base que fica aqui. Vou fazendo movimentos de vai e vem, movimentos circulares. Vou deixar só esse cantinho aqui mais naturalzinho. E, gente, essa sombra, ela não vai ter brilho, tá? Vou fazendo movimentos de vai e vem, fazendo movimentos circulares, até deixar esse cantinho bem marcadinho. Essa sombra nude, gente, ela é super macia, então é muito fácil de aplicar, não tem segredo. Você vai fazer esse movimento como se fosse um C ao contrário. Vem aqui da parte inferior da sua sobrancelha, né, na parte de dentro, e vou jogando até o canto externo do meu olho. Então não tem segredo, você vai fazer esse movimento até ficar bem esfumadinho. Cuidado para você não deixar essa sombra muito marcada, tá? Por isso eu sempre começo com um tom de sombra mais claro, que assim fica mais difícil de você conseguir deixar essa sombra marcada. Depois você vai escurecer no cantinho. Primeiro eu jogo aqui para fora, tá vendo que fica um esfumado? Muito lindo. Agora eu vou vir com esse tom aqui, que é um tomzinho marrom mais escuro, que é o mascavo. Quem tem essa paleta, gente, tem tudo, porque essa paleta tem tanta cor, dá pra você fazer muitos looks. Tira o excesso de produto e eu vou aplicar essa marrom mais escura só aqui no cantinho pra dar uma profundidade pra esse olhar, tá? Nesse canto externo. E já vou esfumando com a outra sombra também. Olha que lindo que fica. E agora nesse canto interno eu quero uma sombra bem clarinha. Aí o que eu vou usar? Vou usar o pó da Eudora Soul, tá? Esse daqui, que dá super pra usar como sombra também, gente, esses produtos. Porque ele tem cor, tem cobertura. Pega um pouquinho de produto no pincel e vou aplicar aqui no cantinho pra fazer de encontro com essa sombra que eu já apliquei. Então eu aplico toda a minha pálpebra até encontrar com aquela sombra. Volto com a sombra nude, só para dar acabamento. Olha o quanto já fica linda essa sombra. Volto com a sombra nude e vou de encontro com ela para ficar bem esfumadinha. Então eu faço essa transição da sombra que eu passei aqui no cantinho, que é o pó facial, com a sombra mais escura mascavo. Eu venho com a nude no meio entre as duas e faço essa transição do nude com o marrom mais escuro. E olha o efeito que fica. Já finalizei no outro olho também, gente. Se você quiser vir com um brilho aqui agora, vai ficar lindo. Mas eu não vou usar glitter nessa maquiagem, eu vou deixar ela mais opaca. E agora, ao invés de fazer o delineado gatinho, né? Porque todo mundo quer um delineado gatinho, essa maquiagem vai ser diferente. Como eu disse, vai ser mais fácil. A maioria das pessoas ainda não consegue, né, fazer o delineado gatinho, então a gente vai ser sem delineado gatinho hoje. E agora eu vou pegar a paleta de sombras da Nina, né? Essa daqui é a Purple e eu vou usar a sombra preta dessa paleta. Eu vou pegar um pincel bem pequenininho, caneta. Gente, esse é bem pequenininho mesmo e precisa ser pequenininho, pode ser até de fazer sobrancelha, porque eu vou fazer um delineado bem rente aos meus cílios, só para receber os cílios postiços, tá? Então eu pego um pouquinho de sombra preta, eu vou apoiar aqui o meu olho.
E depois que eu só depositei essa sombra preta, eu volto com a paleta Red Diamond. Tiro o excesso de sombra preta do pincel. Vou pegar a minha sombra Mascavo, tá? Que é o marrom intermediário, não é o mais clarinho. E vou em cima da sombra preta que eu já apliquei. Então, não precisa ficar tão certinho, porque você vai esfumar e fica um efeito muito lindo, gente. Tá usando muito, né, esse delineado esfumado assim, rente aos cílios. Olha o efeito que dá. Agora eu volto com a sombra Mascavo. Lembre sempre que você for aplicar uma sombra preta, você não vai conseguir esfumar uma sombra preta com o preto, né? Você precisa de uma sombra marrom. Então você aplica o preto e vem usando o marrom só para esfumar rente aos cílios. Você pode pegar o pincel bem em cima da sombra preta mesmo, tá? Para dar aquele efeito de esfumado. E finalizamos, né, o esfumado do olho. Gente, é muito fácil de fazer, é só vocês praticarem. Eu vou aplicar uma máscara de cílios. A máscara de cílios não é da Eldora, então não vou falar o nome dela, tá? Porque eu não tenho também. Se você quiser aplicar só a máscara de cílios, vai ficar muito lindo. Só que como eu vou tirar foto, eu quero uma make mais tchan, eu vou aplicar um cílios postiço. Se você quer aplicar cílios postiço, gente, é muito fácil. Eu tenho um vídeo aqui ensinando a aplicar cílios postiço, inclusive eu vou fazer uma atualização desse vídeo. Mas depois que você pega os cílios postiço, né, tá aqui, mede no seu olho, vê se o tamanho dos cílios tá do tamanho ok pro seu olho, não vai ficar sobrando pros lados. Porque se ele ficar sobrando é só você ir no cantinho externo, sempre corte do canto externo, tá? Corta o canto externo, medindo o seu olho até onde ele vai ficar bem na curvinha. Depois que eu cortei, eu pego com o auxílio de uma pinça a cola, aplicar um pouco de cola na bordinha dos meus cílios. Vou mostrar pra vocês o tanto de cola que eu tô aplicando. Eu sempre dou uma reforçadinha nos cantinhos, tá? Pra não ter perigo de soltar. Mas eu aplico mais ou menos esse tanto de cola aqui. Tá vendo? E eu espero mais ou menos 1 minuto pra ele dar uma secada. Porque se eu colocar ele tão molhado assim no meu olho, os cílios vai ficar sambando lá. E o que eu faço? Eu primeiro olho pra baixo, deposito ele aqui bem no meio do olho mesmo. E depois só encaixo as bordas, gente, é muito fácil. E isso eu vou fazer bem em cima mesmo dos meus cílios naturais, porque aí não fica aquele trem esquisito aqui. Bem rente mesmo aos cílios naturais. E olha isso aqui, a coisa mais fácil do mundo que tem, gente, é colar cílios postiços. Eu falo isso pra vocês, depois vocês podem vir com a pinça e apertando os seus cílios naturais contra os cílios postiços, porque eles grudam mais, vai entrar um dentro do outro, então vai ficar bem mais natural, não vai ficar aquela marca aqui que você vê que a pessoa tá com cílios postiços. Então eu vou apertando aqui com o dedo mesmo. Colei os cílios postiço e olha o tchan que dá na maquiagem, né? Fica muito lindo. E agora na parte inferior dos olhos eu vou usar um lápis nude, tá? Você pode usar o lápis que você tiver. E com a paleta Red Diamond eu venho com um tom mais escuro, que é o Mascavo. E vou bem rente aos meus cílios esfumando essa cor, tá? A cor mais escura. Só pra dar uma sujadinha mesmo. E o pincel que eu usei pra fazer esse esfumado rente aos cílios é esse caneta bem pequenininho. E agora com o pincel caneta também, só que um pouquinho maior, eu venho com a cor nude. Vou esfumar tudo isso que eu apliquei.
E agora eu vou aplicar o batom. O batom é bem opcional. Tem gente que gosta de batom mais claro, tem gente que já gosta, né, do batom vermelhão. Eu acho que essa maquiagem, esse look aqui, já que eu tô toda de vermelho, eu também vou aplicar um batom vermelho. E eu vou usar esse daqui da Nina Secrets com a Eudora, tá? Que ele é maravilhoso, vocês vão ver. Olha a cor desse batom. Finalizamos mais um tutorial e eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? É uma maquiagem muito fácil de fazer, mas se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu te ajudo, tá bom? E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo!